Olá, que é a Joyce Santiagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas poucas leituras do mês de agosto. Mês de agosto, gente, como vocês sabem, foi mês de viagem, foi mês de Bienal, então eu não li praticamente nada. Eu li 2 HQs e 2 livros, na verdade foi um livro só. O outro que eu estou mostrando aqui é um livro que eu esqueci de me mostrar do mês anterior, que foi um livro que eu concluí bem no finalzinho mesmo, enfim, às vezes a gente se perde. Enfim, eu vou começar por ele então. No finalzinho do mês de julho, eu concluí então a leitura de Uma Proposta e Nada Mais, da Mari Balog. Esse é um romance de época, é a nova série da autora que está sendo lançada aqui no Brasil. E essa série se chama Clube dos Sobreviventes e ela tem uma temática bem diferente, assim, todos os protagonistas eles vão ter algum problema, seja físico ou seja psicológico, então todo verão, se eu não me engano, eles se reúnem numa propriedade e é um grupo de amigos, né? E eles acabam chamando então essa propriedade de Clube dos Sobreviventes porque de alguma maneira eles sobreviveram a algo que aconteceu na vida deles. Nesse primeiro livro, então, a gente vai conhecer a Gwendoline, mas ela tem um apelido, que é a Gwen, obviamente, e o Hugo, tá? O Hugo, ele não tem nenhum título da nobreza, mas ele é um lorde e ele acabou ganhando bastante importância pelo feito que ele fez na guerra. Ele tinha uma missão para fazer na guerra e foi falado que aquela missão era uma missão suicida e de alguma maneira ele foi um dos únicos sobreviventes. Então isso é uma coisa que assombra ele demais, ele não se orgulha muito disso, ele se acha meio que um covarde por não ter morrido naquele dia, mas por algum motivo ele sobreviveu, mas isso faz muito mal a ele, sabe? Ele não acha justo que o pelotão dele tenha morrido e ele como líder tenha sobrevivido, enfim. A outra personagem aqui é uma viúva já. Ela sofreu um acidente quando ela era recém-casada, eu acredito eu. Agora eu não vou me lembrar se ela é recém-casada ou simplesmente foi um acidente. Mas ela sofreu um acidente, ela estava andando de cavalo, acabou caindo, ela acabou fraturando a perna, se eu não me engano, e ela acabou ficando manca, né? A gente sabe que esses pequenos detalhes de hoje em dia, naquela época, as pessoas já eram consideradas um pouco inválidas, assim. Algum tempo depois, o marido dela acaba falecendo, então ela é uma viúva e de alguma forma, então, esses dois personagens eles vão acabar se encontrando ali perto dessa propriedade que é o Clube de Sobreviventes. Então aqui, gente, eu sou muito suspeita para falar sobre os livros da Mari Balog. Eu sou muito apaixonada pelos livros dela, pela narrativa dela. Eu gosto dessa pegada diferente que ela tem ao escrever um livro, que é bem diferente de Julia Quinn, por exemplo, onde a Julia Quinn ela tem muito mais leveza nas histórias dela, ela consegue trabalhar também assuntos profundos, assim, né, e reflexivos, porém ela tem aquele toque de humor dela que deixa tudo mais leve. Já a Mari Balog, ela consegue dar um tom romântico também na história, mas ela pesa bastante nessas questões, nesses detalhes que pra mim são os diferenciais das histórias dela. A Gwen, ela tem o título da nobreza, então vai rolar também uma certa faísca entre as diferenças sociais deles, né? Porém, a Gwen tem algo a oferecer que o Hugo quer muito, que é dar uma luz na vida da irmã dele, que apesar de ter ganhado esse título, agora a irmã dele pode se apresentar à sociedade e ele preza muito por essa irmã, então ele vai meio que precisar da ajuda da Gwen para orientar a irmã dele que é mais nova, enfim, e ele não tem como proporcionar muito isso. E é a partir daí que vai se desenvolver a história. Parece que eu contei bastante, né, mas na verdade essa é só a sinopse, tá, gente? E como são pouquinhos livros que eu tenho pra falar, eu vou aproveitar e falar um pouquinho melhor, o que eu achei, enfim, essas coisas. Gostei muito então dessa leitura, como eu falei, eu gosto muito da Mari Balog e eu tô super ansiosa para ler o próximo volume, que é Um Acordo e Nada Mais, que é esse vermelhinho aqui, que vai abordar algo que eu adoro em romance de época, que é casamento por conveniência, então estou super ansiosa para o próximo. O outro livro que eu li é um livro infantil que saiu pela Dark Side, então pelo selo Caveirinha, que é A Vida Não Me Assusta, que é essa colaboração, então, entre a obra da Maya Angelou, que é uma poeta, professora e defensora dos direitos civis,
que faleceu agora recentemente, em 2014, e do Jean Michel Basquiat. Esse eu não conhecia, mas pelo que eu vi aqui na biografia dele, ele faleceu muito cedo, mas as obras dele carregam muito da realidade em que ele vivia, que ele viveu. Ele expressava muito disso nas obras dele, e ele representava muito o negro também nas obras dele. Então, aqui tem um detalhe. Esse é um livro infantil, tá, gente? Mas para quem tiver a oportunidade de conhecer esse livro, é tipo um presente, sabe? Porque esse poema, A Vida Não Me Assusta, vai falar muito sobre a nossa vida, sobre como a gente se encaixa nela, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas perdas, sobre as coisas que a gente pode enfrentar. Enfim, no primeiro momento é um poema que tu vai ler e tu vai dizer, ok, mas se tu reler, tu vai começando a tirar as camadas, entrando nas camadas, e tu vai começar a perceber essa história com outros olhos, sabe? Essa é uma edição comemorativa de 25 anos, então o que eles fizeram? Eles uniram o poema com as obras desse artista. Outra coisa que tem nessa edição que é muito legal, que eu gostei, que eu senti falta na outra edição que eles fizeram sobre o alfabeto do Lovecraft, é falar um pouco mais sobre os autores. Então, no final da obra, eles falam, tem uma mini biografia da Maya Angelou, aqui fala sobre toda a trajetória dela. E, gente, aqui tem um trecho muito legal que eu preciso falar pra vocês. A Maya, quando ela tinha 6 anos de idade, ela sofreu uma violência, né, sexual, e ela parou de falar por 5 anos. Então, depois de 5 anos, ela comentou em alguma entrevista, enfim, não diz aqui, ela falou assim: parei de falar, mas continuei a escutar. Quando decidi voltar a me expressar, eu tinha muito a dizer. Aqui também eles mostram as obras da autora. Só tem um aqui no Brasil, que é Mamãe e Eu e Mamãe, que saiu pela editora Record, né, esses tempos. Aqui então tem a biografia desse artista, né. Aqui a gente tem todas as obras dele pontuada, e infelizmente ele faleceu muito cedo. Ele morreu de uma overdose acidental quando ele tinha 27 anos. E por conta do sucesso que ele estava fazendo, então ele não conseguiu muito lidar com toda essa situação. E uma coisa muito legal também, para quem manja mais de inglês, a gente sabe que na tradução de um poema, muito da rima e da prosa se perde, né? Porque para não perder o significado, os tradutores precisam manter o significado, mas nisso a rima acaba se perdendo. Então eles colocaram no final do livro o poema original em inglês. Então achei muito legal isso também. Então aqui, apesar de ter sido uma leitura que tu pode fazer em 5 minutos, é uma leitura que tu pode refazer, e provavelmente tu vai tirar vários significados de acordo com o momento que tu tá vivendo. A outra leitura que eu fiz no mês de agosto foi essa primeira HQ, então, da January Jones. Tá saindo pela editora VEC, eu acho que já tá no 3º volume. Esse primeiro é O Crânio de Mikawa, eu acho que é assim. Isso aqui, então, são autores quadrinistas super renomados. A minha edição tá amassada, tá, gente? Porque, enfim, correios. Aqui já mostra um outro que foi lançado. Esse é o segundo. E aqui a gente vai acompanhar então a January Jones, que é uma espécie de... Eles unem no mesmo personagem 3 figuras que a gente conhece, que é a Amelia Earhart e a Mata Hari, que é uma espiã e uma piloto bastante conhecida dos Estados Unidos, com também, obviamente, o sobrenome já diz, com Indiana Jones. Então ela é uma... qual é o nome? Arqueóloga? Isso. Toda a história se passa então no final da década de 80, então o traço, a história, o ambiente todo é baseado nessa época dos quadrinhos. Então é tudo bem apertadinho, também tem bastante diálogo, isso é muito legal. Então nessa primeira HQ a gente vai ter a January envolvida no mistério desse crânio, que é de um crânio de um sultão, que tem muita importância para alguns criminosos, vamos dizer assim. Esse crânio, na verdade, é a chave para se encontrar um grande tesouro perdido. Meio que no interior do crânio tem um mapa desse tesouro. Então, enfim, é uma história bem levezinha de ler, super rapidinha, de aventura. Então vai ter bastante ação aqui. Eu gostei muito da personagem.
Acho que a January, ela é bem empoderada, então é muito legal encontrar isso num quadrinho. E o último livro que eu li esse mês foi Questão de Honra, do Yuri Belov. Esse aqui é um autor nacional. Esse aqui é um lançamento. Esse autor ele já teve um outro livro lançado também pelo selo Novos Talentos da Literatura Brasileira, que é Odalisca, sim. E esse livro, gente, foi uma grata surpresa. Eu não sabia muito bem o que encontrar, mas aqui a gente vai conhecer um personagem que se chama Tristan Drake. Ele já é uma pessoa de mais idade, assim, mas ele já foi um ex-oficial das Forças Especiais Britânicas. Então, ele tá meio que aposentado agora, ele tá perto dos 60 anos dele, mas ainda é um cara muito ativo, assim, vamos se dizer. Atualmente o Drake é o diretor de operações numa empresa de arqueologia marinha, então... E a história meio que começa quando um dos navios do Drake, ele misteriosamente começa a ser atacado, e eles acabam ficando sem se locomover, então o Drake meio que precisa de uma ajuda rápida, né, para conseguir resgatar esses empregados dele. Ele acaba recebendo ajuda, então, do sultão que mora em Londres, então é radicado em Londres. Enfim, e o Drake acaba ficando muito grato então pela ajuda desse sultão, porém esse sultão ele tem um filho desaparecido, então vira uma questão de honra pro Drake, por todo o conhecimento que ele tem, por todos os contatos e facilidades que ele tem, por já ter trabalhado nas forças britânicas, de ir atrás então desse filho do sultão que se chama Khaled. O Khaled, então, obviamente não é assim, um simples menino que está perdido, ele é um hacker bastante famoso que andou mexendo, então acabou descobrindo algumas coisas que não deveria e acredito que seja por isso que ele esteja desaparecido, e a partir daí então que se desenrola todo o enredo do livro. Foi meio que inevitável não fazer uma comparação desse personagem, né, do Tristan Drake, com, por exemplo, o Ethan Hunt, né, do Missão Impossível, do próprio 007, apesar de eu não ser uma franquia que eu curta muito, a gente sabe que é o 007, a gente conhece toda a trajetória dele. Essa é uma história, então, que vai envolver muita política, o personagem ele vai viajar por vários países, então o Yuri vai aproveitar para descrever muito desses países. E uma coisa bastante interessante que o Yuri Belov, na verdade, é um pseudônimo, mas aqui nessa pequena biografia dele diz que ele é engenheiro e gerente de projetos, trabalhou em diversos lugares do Brasil e no exterior, como a África e América Latina. É estudioso de história militar e medieval e apreciador de mitologia e também autor do livro Odalisca, como eu falei pra vocês. Enfim, gente, dá pra ver que é uma pessoa que estuda, que pesquisou sobre esse cenário que ele queria montar, então nada que tem aqui ele é descrito de uma forma não consciente, sabe? Acho que o Yuri falou com muita propriedade sobre várias das coisas que ele trabalha aqui dentro, principalmente quando a gente tá falando sobre os conflitos do Oriente Médio, que é uma coisa tão atual. Esse livro já tem resenha lá no blog, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Na resenha escrita eu consegui falar um pouquinho mais sobre o que são esses conflitos políticos. Enfim, tá aqui então. Essas foram as minhas 4 leituras do mês de agosto, gente. Não foi um mês realmente que eu sabia que eu ia ler menos, mas quando eu voltei da Bienal eu também me permiti tirar um pouco o pé do acelerador e descansar, porque eu acho que isso é importante de vez em quando, sabe? Tu dar uma paradinha. E, enfim, me fez muito bem esse mês, eu tô muito feliz. E agora em setembro estou voltando com as minhas leituras, já li, acho que eu já li a quantidade que eu li em agosto, então estou voltando ao normal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Apesar de eu ter lido pouco, eu sei que nesse vídeo eu falei muito, mas acho que justamente por eu ter lido pouco eu consegui falar mais, conversar mais com vocês sobre essas leituras. Espero que algum desses livros tenha despertado a curiosidade em vocês. Todos os links de compra desses livros estão aqui na descrição do vídeo. Se vocês comprarem por esses links, vocês vão estar ajudando o Estante Diagonal, então não deixem de apoiar o meu trabalho para que eu possa trazer mais vídeos para vocês. A gente se vê então no próximo vídeo e até mais. Tchau!